Boa noite, você que nos assiste. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Obrigado pela sua companhia. Você que frequentemente tem assistido às nossas lives e temos visto que cada domingo que passa temos mais pessoas novas que assistem às nossas lives e interagem conosco. Quero mandar um abraço ao meu amigo, o pastor Wagner Corrêa. Deus te abençoe, meu irmão. É um prazer ter você aqui conosco assistindo às nossas lives. Amados, nós vamos pregar a palavra de Deus nesse momento. Nós estamos meditando no livro de Tessalonicenses. Nós estamos falando a respeito da segunda vinda do Senhor. Domingo passado falamos capítulo 5 de 1 Tessalonicenses e hoje nós vamos falar capítulo 2 de 1 Tessalonicenses. E em ambas as epístolas, o apóstolo Paulo está orientando a igreja, está exortando a igreja e corrigindo alguns erros que a igreja de Tessalônica tem cometido com relação à segunda vinda do Senhor. A igreja em Tessalônica acreditava que o Senhor Jesus Cristo viria no tempo deles, num tempo bem breve, onde eles ali veriam o Senhor vindo entre as nuvens para buscá-los, para morar com eles eternamente. Mas o apóstolo Paulo nos orientou e deu alguns sinais que mostraria que Jesus Cristo estava próximo, mas não tão próximo como eles estavam pensando. Nós vamos ler 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo de 1 a 14. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de 1 a 14, diz assim: Ora, irmãos, rogamos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente no vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola nossa, como de nós, como se o dia do Senhor já estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembreis de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Agora vós sabeis o que detém, porque a seu próprio tempo será manifestado. Porque já o ministério da injustiça opera, somente a um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé na verdade, para que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor aplique em nosso coração a sua palavra. O apóstolo Paulo ele está falando
a igreja a respeito da segunda vinda do Senhor. E o apóstolo estava rogando aos irmãos, estava pedindo aos irmãos que não saísse facilmente do seu entendimento aquilo que ele já tinha ensinado à igreja anteriormente, como seria a reunião deles, a reunião da igreja, a reunião do povo do Senhor com o Senhor Jesus Cristo. Ele fala a respeito da vinda do Senhor e pela nossa reunião com Ele. Essa reunião é a reunião da igreja de Deus, é a reunião da igreja universal do Senhor, é a reunião de todos os salvos que um dia vão ao encontro do Senhor nos ares. O apóstolo Paulo está falando que a vinda do Senhor, a segunda vinda do Senhor, ela precedia de alguns acontecimentos. Ele não viria sem que antes acontecesse algumas coisas. Lá no capítulo 24 de Mateus, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele deu alguns sinais que antecederia a sua vinda, ou seja, alguns sinais que mostraria que a sua vinda estava próxima. O Senhor Jesus Cristo, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele não falou uma data exata, mas ele falou de acontecimentos que mostraria que eles estavam próximos. E o apóstolo Paulo, aqui ele está falando que a vinda do Senhor não iria acontecer sem que antes se manifestasse o homem do pecado, o filho da perdição. Ele fala que não vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola nossa, como se o dia do Senhor já estivesse próximo. Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ele está falando para a igreja de Tessalônica: olha, não será assim, não é assim como vocês estão pensando, não é assim como alguns estão dizendo. Antes do Senhor vir, vai haver uma apostasia ou uma grande apostasia, e aí o homem do pecado, o filho da perdição, ele vai se manifestar, e ele diz aqui no verso 4: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Antes de Jesus Cristo vier, vai acontecer isso. O anticristo, ele vai se manifestar, vai haver uma grande apostasia. Essa palavra apostasia no grego, nesse texto, ela dá o sentido de rebelião. O homem vai se rebelar contra Deus, os homens se rebelarão contra Deus. Essa rebelião, ela vai ser tão intensa a ponto de os homens virarem as costas para Deus, ao ponto de os homens negarem o próprio Deus que os salvou. O apóstolo João diz que muitos anticristos se levantarão. O apóstolo João diz que eles não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, eles ficariam conosco. Então, antes do Senhor Jesus Cristo vier, vai haver essa apostasia, o abandono da fé, a rebelião, o pecado deliberado, o homem se afundando cada vez mais no pecado, se afastando cada vez mais de Deus. Nós estamos vendo isso nos tempos que vivemos hoje, mas vai chegar um tempo a qual vai se intensificar, aonde o homem do pecado, o filho da perdição, ele vai se levantar, que é o próprio anticristo, que vai se levantar contra Deus,
vai se levantar contra a obra do Senhor. Ele não vai somente se levantar contra Deus, não vai somente se levantar contra a igreja, mas ele vai querer tomar o lugar de Deus. Alguns estudiosos, alguns teólogos, alguns intérpretes da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, no desejo de querer datar, no desejo de querer afirmar uma data, um dia, um mês, um ano em que Jesus Cristo virá, eles caíram em muitos erros. Alguns que estudam a numerologia bíblica, a cronologia bíblica, alguns que estudam a escatologia, afirmam ou tentam afirmar que quando a terra tivesse 7 anos de existência, aí se manifestaria o anticristo, aí começaria a grande tribulação. Alguns tentam afirmar a vinda do Senhor com os acontecimentos, com as catástrofes que acontecem no mundo, com os terremotos, as maremotos, essa pandemia que nós estamos vivenciando. Tudo isso são sinais que mostram que Jesus Cristo está próximo, mas nós não podemos afirmar uma data exata, como no tempo da igreja de Tessalônica, que eles queriam afirmar que Jesus Cristo viria no tempo deles. Então, amados, a apostasia viria, a apostasia virá, uma maior apostasia virá. Uma apostasia deliberada vai acontecer, aonde o homem vai de uma vez por toda se afastar da presença de Deus e vai ser enganado pelo homem do pecado, pelo filho da perdição, por esse anticristo que vai se levantar. Aqui no versículo 5, o apóstolo Paulo diz assim: não vos lembrais de que essas coisas eu dizia quando ainda estava convosco. O apóstolo Paulo já tinha orientado a igreja de Tessalônica de que não era assim como eles pensavam, que Cristo não viria no tempo deles como eles achavam que viria. Ele já tinha falado sobre isso. No verso 6 diz assim: e agora vós mesmos sabeis o que o detém, para que ao seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o ministério da injustiça opera, e somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Então será revelado o inimigo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vida. Então, nós cremos, nós acreditamos que esse espírito do anticristo, ele já opera, ele já existe, ele já atua no mundo, ele já atua na vida de algumas pessoas. Só que há um que resiste ele, só há um que resiste a operação do erro, até o tempo que ele será de fato revelado, até o tempo que ele será de fato manifestado ao mundo. É importante dizer também que quando o anticristo se revelar, ele não vai se revelar dizendo que ele é o anticristo, ele não vai se revelar dizendo que ele é contra Deus. Satanás, ele é astucioso, ele é o pai da mentira, ele é o enganador do mundo, ele é o contrário de Deus, e ele vai persuadir as pessoas a segui-lo, aqueles que não creram na verdade, aqueles que não se apegaram na verdade, aqueles que não perseveraram na verdade, que preferiram
seguir a mentira, que preferiram seguir o erro, essas pessoas são que vão ser manipuladas pelo anticristo, essas pessoas que vão ser enganadas pelo anticristo. O espírito do anticristo, ele já opera, como o apóstolo diz aqui, que agora vós sabeis que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque o ministério da injustiça já opera. Tem tradução que diz que o ministério da iniquidade já opera, e só há um que resiste até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará com o sopro da sua boca, desfará com o assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua boca. O anticristo, ele vai existir, ele vai durar, ele vai agir até o tempo da manifestação do Filho de Deus, até o tempo que o Senhor Jesus Cristo vier em glória e vai aniquilá-lo, vai destruí-lo, né? Vai tirar o poder que ele tem de atuar no mundo e na vida das pessoas. Então, amados irmãos, só há um que resiste. Alguns intérpretes entendem, tem pelo menos 3 pontos de alguns intérpretes da Bíblia. Quem é esse que resiste à operação do erro? Quem é esse que resiste à operação da mentira, a esse espírito maligno que atua na vida de muitas pessoas no mundo? Alguns entendem que, alguns intérpretes entendem que o próprio Império Romano, ele não permitiria que o anticristo se viesse na época deles, no tempo deles. O próprio Império Romano não permitiria que esse anticristo dominasse. Alguns entendem que o próprio Espírito Santo que habita em nós, que nos revela a verdade, que nos guia em toda a verdade, é esse que resiste à operação do erro. Nós podemos observar que o apóstolo Paulo está fazendo uma diferença, ele está fazendo uma separação daqueles que creem na mentira e daqueles que creem na verdade, daqueles que têm o Espírito de Deus e daqueles que têm o Espírito do anticristo. Nós podemos observar, onde nós já estudamos anteriormente, que o anticristo, ele vai selar os seus, ele vai selar com o seu selo, mas os salvos, eles já são selados por Deus. Os que vivem a fé na verdade, a fé no Filho de Deus, esses não serão enganados, e só esses que resistirão, à operação do erro, a operação do anticristo, esse espírito, ele vai ser personificado em uma pessoa. Esse anticristo, ele vai, esse espírito, ele vai habitar em um homem de uma forma muito poderosa. Ele não tem todo o poder, mas ele vai ter muito poder. E Deus, o próprio Deus, permitiu que esse poder fosse dado a ele por um tempo. É um poder limitado por Deus, mas um poder tão forte que vai levar a humanidade a servi-lo, a obedecê-lo, a adorá-lo, a fazer com que apostatem da fé, a fazer com que abandonem da fé. Então, a interpretação mais próxima é essa, de que o que detém a operação do erro é o Espírito Santo que habita em nós. Ele diz aqui, verso 7, porque o mistério da iniquidade já opera,
somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Alguns entendem que o apóstolo Paulo está dizendo que quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo não existirá, não estará mais na terra. Mas alguns também entendem que a igreja passará pela grande tribulação, o Espírito de Deus está na vida da sua igreja, resistindo ao poder do mal, não negando a fé, não sendo selado com o selo do maligno, mas vai chegar um tempo que a porta da salvação vai ser trancada, onde ele diz aqui que até que do meio seja tirado. Alguns entendem que o Espírito Santo não vai mais atuar para salvar aqueles que querem viver no erro, aqueles que abandonaram a fé, aqueles que não perseveraram no caminho do Senhor, aqueles que ainda não têm convicção da sua salvação. Então essas pessoas são vulneráveis à atuação da mentira, à atuação do maligno, à atuação do anticristo. Então, esse homem, nós acreditamos que será um líder mundial, que vai dominar a terra. Ele não será somente um líder político, mas também um líder religioso. Por que nós acreditamos assim? Porque ele vai querer tomar o lugar de Deus, ele vai querer ser adorado. Alguns entendem também que esse espírito atuou na vida de alguns líderes, de alguns falsos profetas no mundo, né? Como nós lemos que ele já opera, ele já existe. O próprio apóstolo João disse que muitos anticristos se levantaram, muitos anticristos têm surgido, alguns do meio de nós, alguns do meio da igreja, alguns que foram batizados, alguns que levantaram a mão dizendo que aceita Jesus, porém com o passar do tempo foram enganados, foram iludidos e acabaram abandonando a fé e se tornando contra Deus, se tornando contra a igreja de Deus, se tornando contra a doutrina, a sã doutrina do Senhor. Alguns entendem que, por exemplo, Nero foi um tipo de anticristo, Etíoco Epifânio foi um tipo de anticristo. Alguns também associam a Hitler como um tipo de anticristo. A verdade é que esse anticristo que o apóstolo Paulo fala, que esse homem do pecado, o homem da iniquidade, o filho da perdição, vai ser uma pessoa a qual o poder maligno vai estar sobre ele de uma forma muito grande, aonde ele vai usar esse poder permitido por Deus para enganar aqueles que não querem compromisso com Deus. Amados, é importante observarmos uma coisa: é hoje, é agora, é já que precisamos viver uma vida sincera com Deus, que precisamos ler a palavra de Deus, que precisamos praticar a palavra de Deus, que precisamos ter orientação do Espírito Santo para que esse espírito maligno não nos engane. É verdade que aquele que é de Deus verdadeiramente, aquele que verdadeiramente leva uma vida sincera com Deus, esse não será enganado. Mas tem muitos na igreja que ainda não receberam o amor da verdade, que ainda não entregaram a sua vida verdadeiramente ao Senhor. Estão na igreja e estão no mundo, estão na igreja e estão vivendo em pecado. Esses são vulneráveis, são presas fáceis para serem enganadas. Então,
esse personagem, esse anticristo, não é esses que já surgiram, não é esses que já surgiram, será um dominador mundial que perseguirá a igreja de Deus, que vai tomar ou querer tomar o lugar de Deus. Aqui o verso 9 diz assim: a esse cujo a vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio de mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem. Olha só, para os que perecem, ou seja, para aqueles que não estão na verdade, para aqueles que ainda não são salvos verdadeiramente, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. A verdade é que Satanás ele vai vir com todo o poder e sinais e prodígio de mentira. Vai haver sinais, vai haver prodígios, os sinais vai ser evidente, os prodígios vão ser evidentes, mas é engano, é uma mentira, é para enganar aqueles que estão com a mente cauterizada. Sabe quem não vai ser enganado? É aqueles que têm o amor da verdade, é aqueles que têm o Espírito Santo, é aqueles que vivem dirigidos pelo Espírito Santo. Então Satanás ele vai vir com poder, que vai vir atuando na vida desse personagem do anticristo, que vai vir com astúcia. Ele tem um poder de persuasão muito grande, que vai iludir, que vai fazer com que as pessoas acreditem nele, e vai iludir as pessoas vão estar decepcionadas com Deus, ele vai querer parecer Deus, ele vai dizer-se Deus, ele vai sentar no trono de Deus, querendo parecer Deus. Então, é importante nós observarmos isso, irmãos. Aqueles que não estão na verdade, aqueles que estão na mentira, eles vão continuar na mentira, se não vierem para a verdade enquanto é tempo. A verdade é Jesus Cristo. Jesus é a salvação. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E o seu Espírito Santo que habita em nós, João diz que ele nos guiará em toda a verdade. Então o apóstolo Paulo ele está falando do espírito da mentira, do espírito do engano, do espírito do erro. Nós que temos a verdade, nós que estamos na verdade, nós que andamos na verdade, nós não vamos ser enganados por esse espírito maligno. Ele vai ser uma pessoa, acreditamos, muito inteligente, uma pessoa com intelecto muito aguçado, porém essa inteligência tem um artifício maligno, tem uma malignidade que somente os salvos é que vão discernir, é que vão entender. Ele vai ser um homem que todo o poder terreno vai ser dado a ele para enganar. Verso 11 diz assim: por isso Deus me enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na mentira. Deus, o próprio Deus, vai permitir que esses que querem viver na mentira se afundem mais na mentira. A palavra diz que quem é santo, que se santifique, quem é sujo, que se suje mais ainda. Então, João diz que nele não tem Satanás ele é trevas, e Jesus ele é luz, e não há nele
trevas nenhuma. Se nós andamos na luz, nós não vamos, se nós estamos na luz, não vamos de maneira nenhuma andar nas trevas. Então, essa palavra apostasia, ela quer dizer rebelião. Os homens vão se rebelar contra Deus de uma forma que não vai haver mais volta. Deus lhe enviará a operação do erro. Vocês querem acreditar na mentira? Vocês querem viver na mentira? Então é na mentira que vocês vão viver. E depois vão receber a consequência dessa atitude de não quererem viver na verdade. João diz que aqueles que praticam a verdade vêm para a luz. Aqueles que não praticam a verdade, vivem nas trevas e não vêm para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas, porque são feitas em Deus. Quem vem para Deus, vem para a luz. Quem vem para Deus, vem para a verdade. Quem vive longe de Deus, vive na mentira, vive no engano. E se não se arrependerem, se não abrirem os olhos, se não atentarem para isso enquanto é tempo, vão viver enganados e vão ser enganados mais ainda. É isso que a palavra diz. É como se nós estivéssemos orientando aos nossos filhos. É como se nós estivéssemos dizendo aos nossos filhos: meu filho está errado, meu filho não é assim, meu filho não é por aí. E o filho está dizendo: não é assim, eu quero assim, mas não é, mas eu quero. Então fique como você quer. É praticamente isso que o Senhor está falando. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, porque já vivem na mentira, não querem vir para a verdade, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade, né? O homem da iniquidade, o homem do pecado, aqueles que vivem no prazer da iniquidade, vivem no prazer do pecado. Esse prazer vai levá-los para longe de Deus, e vai chegar um tempo que não vai haver mais reconciliação para aqueles que querem viver na mentira, para aqueles que querem viver no pecado. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui no verso 7, onde nós lemos que então será revelado o iníquo, a quem o Senhor deixará do sopro da sua boca. Verso 7: pois já o ministério da injustiça ou da iniquidade, que é a mesma coisa, opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Ainda há tempo. O Espírito Santo de Deus, ele ainda age no mundo, ele ainda perdoa o pecador, o mais vil pecador, seja quem for. Mas aqueles que não querem vir, Deus manda nós anunciarmos a verdade, manda nós anunciarmos o Evangelho da salvação, e os homens preferem viverem no prazer da iniquidade, no prazer do pecado, e vai chegar um tempo que vai ser tirado essa oportunidade do meio deles. Verso 13 diz assim: mas devemos sempre dar graça a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé na verdade. Capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, nós falamos domingo passado que Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. O apóstolo Paulo está fazendo a diferença aqui dos irmãos. Ele está falando, destacando aqueles que creem. Olha, mas
devemos dar graças a Deus por vocês, porque Deus salvou vocês, Jesus salvou vocês. Nós devemos dar graças a Deus por isso, por Ele ter elegido vocês desde o princípio para a salvação. A salvação, ela é um ato da graça de Deus por meio de Jesus Cristo. A salvação é uma atitude de Deus por meio do seu Filho Jesus. Jesus é o Salvador. Então, aqui o apóstolo Paulo está dizendo que é Deus que nos salvou, é Deus que nos escolheu, como João diz no capítulo 15, que não foi nós que escolhemos Deus, mas foi Ele que nos escolheu. Apenas o seu Espírito Santo habitou em nós. O seu Espírito Santo trabalhou na nossa mente e fez nós reconhecermos que nós somos pecadores, que nós estávamos perdidos, que era necessário nos arrepender para recebermos a salvação e sair da posição de condenados para a salvação. É isso que ele está falando aqui. Deus nos elegeu desde o princípio para a salvação. É impossível aquele que crê no Senhor, aquele que tem o Espírito Santo, perder a salvação. Aqueles que perseveram no caminho do Senhor, esses não vão perder a salvação. Esses Deus vai dar graça para vencer toda e qualquer tribulação. Esses o Espírito Santo vai iluminar o entendimento para dar discernimento entre o bem e o mal. E o Espírito Santo vai guiar os salvos em toda a verdade. O verso 14 diz assim: para que pelo nosso Evangelho nos chamou para alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. A salvação, ela se consumará, ela se consolidará quando o Senhor vier. Somos salvos, sim. A Bíblia fala, a Bíblia nos dá essa certeza de salvação, mas ela vai se manifestar ainda na segunda vinda do Senhor, quando o Senhor aparecer entre as nuvens. Nós que um dia entregamos a nossa vida ao Senhor, nós que andamos na verdade e que somos guiados pelo Espírito Santo, nós vamos receber essa glória, nós vamos receber essa salvação que se manifestará na pessoa de Jesus Cristo, o próprio Salvador. É Ele que vai vir nos receber nos ares. Então, amados irmãos, o apóstolo Paulo, ele escreveu essas duas cartas aos Tessalonicenses para orientá-los, para esclarecê-los a respeito da vinda do Senhor. Não era como eles pensavam. Eles estavam muito angustiados, porque alguns falsos profetas tinham dito: olha, Jesus já veio e nós ficamos. E eles ficaram: e agora o que é que vamos fazer? E os que morreram estão perdidos, né? E alguns ensinavam que Jesus estava vindo a qualquer momento, e aqueles que estavam com Cristo iam ao encontro do Senhor nos ares, e aqueles que tinham morrido não iam ter esse privilégio de encontrar o Senhor nos ares. Mas o apóstolo Paulo corrigiu esses erros, né? Corrigiu esse entendimento errado que eles tinham a respeito do Senhor. E o apóstolo Paulo ensinou que tanto os que estavam vivos como aqueles que estavam mortos, eles iam ao encontro do Senhor. A nossa reunião com o Senhor, a reunião da igreja de Deus, a reunião dos salvos com o Senhor Jesus Cristo se dará quando alguns acontecimentos acontecerem. O apóstolo Paulo falou do tempo e falou do modo, né? Como se daria a vida do Senhor. Esse era o modo de como ele viria, e do tempo, né? O apóstolo Paulo falou que desses sinais, e o tempo, ele não falou do tempo exato, do dia exato, mas o tempo é o tempo de Deus. Esse tempo é o kairos de Deus, é o tempo próprio de Deus, a qual ele se manifestará para a sua igreja. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe você. Lembre-se,
Creia na verdade hoje, ande na verdade hoje, obedeça a palavra de Deus, obedeça os ensinamentos que você tem tido da palavra de Deus, para que você não seja enganado, porque antes mesmo da manifestação real do anticristo, alguns já têm apostatado. Ele já atua, não manifestamente, mas vai chegar o tempo, e nós acreditamos que esse tempo não demorará muito. O importante, o que cabe a nós? É perseverar na presença do Senhor. A escatologia, ela não foi feita para nós estarmos fazendo datas, prevenindo datas. Não foi feita para a gente estar conjecturando a respeito de quando o Senhor virá. Alguns estudiosos dizem que não foi para isso que Deus revelou esses acontecimentos. Deus revelou esses acontecimentos por um propósito específico, para que a gente vigiemos, para que nós tenhamos cuidado, para que nós perseveraremos na presença do Senhor. Foi para isso, né? E alguns acreditam que conforme o tempo for passando, conforme os acontecimentos forem acontecendo, aí sim a vinda do Senhor vai ficando mais clara, mais perto. Nós só vamos entender as coisas, nós só vamos entender verdadeiramente a escatologia à medida do tempo, à medida do tempo de Deus, do kairos de Deus, à medida em que as coisas forem acontecendo. É aquilo que o Senhor Jesus falou para os discípulos: não nos compete saber tempos ou épocas que Deus destinou pela sua exclusiva vontade, mas vocês serão cheios do Espírito Santo para testemunhar de mim. Atos 1:8. Então, o nosso dever é nos encher do Espírito Santo, é viver na verdade, é andar na verdade, porque fazendo isso, nós de maneira nenhuma vamos ser enganados e vamos com certeza nos reunir com o Senhor nos céus. Deus abençoe. Que a graça do Senhor, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito habite em cada vida, hoje e sempre. Amém.